Seja muito bem-vindo à nossa aula número 3 de como gamificar a nossa apresentação. Essa aqui é a última aula do nosso mini curso sobre apresentações interativas e engajadoras, saindo um pouco do Canva, saindo um pouco do PowerPoint, deixando a nossa apresentação um pouco mais animada e principalmente engajadora. Basicamente, nós estamos aqui na tela que nós paramos. Vamos supor que eu saí da tela sem querer dela, sem problema. Faço login aqui no Mentimeter, entro na minha conta e aqui nas minhas apresentações tem sempre as minhas últimas apresentações criadas. Eu clico aqui, eu vou para aquela aula que nós trabalhamos sobre comunicação não verbal. Na sequência, temos os slides que eu criei com vocês na aula passada. E como que eu faço para gamificar a minha aula? Existem duas possibilidades super interessantes. As pessoas utilizam muito algumas plataformas ali, Kahoot, para realizar gamificação, mas eu particularmente acho essa aqui muito mais interativa, muito mais dinâmica, um pouco menos intuitiva do que é o Kahoot, mas na minha visão muito mais profissional. Eu venho aqui em novo slide, assim como mostrei para vocês na aula número um. Caso não tenha assistido, volte lá na aula número um. Eu digo aqui, ó, tem duas possibilidades. Quiz competições. O aluno ele pode selecionar a resposta correta ou ele pode escrever a resposta correta. Então, eu vou fazer aqui o exemplo dos dois. Eu vou começar aqui pelo escrever a resposta correta. Clico aqui. Aqui na parte de cima eu vou colocar a pergunta. Já trouxe uma colinha aqui para nós. Então, a primeira pergunta vai estar aqui, ó. Complete a transmissão de mensagens sem palavras, usando gestos e expressões. Então, copiei e colei aqui em cima dentro do nosso parágrafo. Sobrou algumas coisinhas aqui ainda. Agora, quando eu clico aqui embaixo no texto, aqui é a parte interessante. Aqui à direita, vamos supor que isso aqui não esteja ativo. Clico ou venho aqui, ó, editar. Aqui eu vou colocar as respostas corretas. Quais seriam as possibilidades das respostas corretas? Para essa pergunta que eu fiz é comunicação não verbal. Então, o que eu vou fazer? Olha, vou escrever comunicação não verbal. O que é interessante fazer? Eu tenho que fazer o possível de entendimento de como que o aluno pode escrever essa resposta. Aqui pode ver que eu escrevi o C em maiúsculo, o N em maiúsculo e o V em maiúsculo. Mas pode ser que meu aluno ele escreva o comunicação não verbal tudo em minúsculo. Não verbal, né? Ou pode ser que ele escreva, diferentemente disso, tudo em maiúsculo. Comunicação não verbal. Aí eu teria que considerar todas as diversas possibilidades para não ser injusto para com o aluno. Daria um trabalho aí, dependendo da resposta, mas poderia começar com as iniciais da palavra, somente o primeiro C em maiúsculo, enfim, é uma possibilidade, aí fica a critério de você, professor. Aqui tem um tempo de resposta. Quantos segundos eu vou dar para o meu aluno responder? Dependendo da situação, eu dou 15 segundos, dou 30 segundos. Eu vou colocar 30 segundos. Depois de 30 segundos, o prazo encerra e esse aluno ele não consegue responder. Aqui a gente fala aqui dos pontos serem fixos e não mudarem de acordo com a passagem de slide. Então, os pontos são fixos. E aqui existe um negócio muito interessante. Adicionar leaderboard. O que seria isso? O nosso ranking. Então, ao final desse quadro que nós criamos aqui, tem um ranking automático. Quanto mais rápido a pessoa responder e precisa a pessoa responder, mais ponto ela ganha, né? Então, coloquei aqui fixo ponto, aqui adicionar liderança. Eu tenho a possibilidade também de colocar uma musiquinha de fundo rolando, diversas possibilidades aqui. Aí a critérios seus também. Então, basicamente, nós temos aqui como colocar um plano de fundo e algumas coisas a mais na versão paga, né? Coisas que nós não iremos colocar aqui. Então, é importante. As respostas ou possibilidades de respostas estão aqui. O aluno que escrever essas três possibilidades, ele vai acertar a questão. Posso colocar quantos eu quiser. Aqui o tempo de resposta que eu vou dar. A questão da pontuação. Essa pontuação fixa aí, ela pode ser sem problema alterado de acordo com a sua vontade, credibilidade. E agora vamos para a segunda pergunta que eu já trouxe aqui para nós. Então a primeira, ela vou colocar aqui, ó, número um, certinho, bonitinho, deixar em negrito para nós. Ok. Primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Eu venho aqui criar um novo slide novamente. A segunda pergunta vai ser de múltipla escolha. Selecionar resposta, pergunta, questão. Cliquei. Venho aqui na segunda pergunta, venho aqui na minha colinha.
O que é comunicação verbal? Vou colocar aqui. É, só pergunta fácil para vocês, hein? Se fosse dia de palestra minha, não ia dar essa colher de chá, não. Ia ser pergunta mais complexa um pouco. Vamos lá. Aqui nessas possibilidades, aqui eu coloquei a pergunta e aqui seriam as possibilidades de resposta. Então eu vou pegar aqui a minha colinha. A primeira seria comunicação apenas por escrito. Vou colocar aqui na opção. O segundo seria transmissão sem palavras. Vou colocar aqui. O terceiro, vou colocar qualquer forma de comunicação falada. Vou colocar aqui. E aqui está o segredo, aqui está o mistério. Onde que nós fazemos isso acontecer aqui na nossa prática? Eu venho aqui, eu tenho as três possibilidades de resposta, porém somente uma está correta. Ele já deu automaticamente aqui o verdinho. Mas eu venho aqui na parte de baixo, você está vendo que tem, olha, selecione a questão correta. Quando eu clico nela, aqui está marcado como resposta correta. Se eu viesse aqui no xizinho, ia tornar essa resposta incorreta. Se eu venho aqui na pergunta 2, por exemplo, de novo, venho aqui nessa parte de certo e errado, xizinho certinho, posso selecionar como correta ou incorreta, e assim por consequência. A resposta correta para mim é a um. Venho aqui selecionar, aqui ó, selecionar a resposta correta, deixa ela como certa, e vamos supor, poxa, opa, selecionar a resposta correta, foi. Ah, eu quero que a resposta correta seja C. Eu venho aqui, olha, reorganizar, clico nela e eu posso mover essa resposta aqui para ser a resposta terceira ou C, de acordo com a vontade. Então, basicamente, eu consigo aqui colocar as respostas, as possibilidades de respostas, e indicar por meio desse caminho aqui qual é a resposta correta, ou se quiser reorganizar. Se eu quiser criar mais uma possibilidade de pergunta, eu venho aqui no maisinho, viu? Venho aqui no mais, eu crio mais uma possibilidade de resposta, perdão. Posso colocar mais respostas aqui. Ah, se quiser excluir, clico, delete, clico, delete, clico, delete. Para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar apenas três possibilidades de respostas, nada além disso, né? Então, avançando aqui, o que que nós temos? Um painel de ranking, liderança ao final de cada um. Eu venho aqui novamente aqui na pergunta número 2. Agora vem editar as opções, tonizar de 2. Vem aqui, ó, editar. Mesma coisa, 30 segundos de tempo, somar tempo por tempo alocado, o painel de liderança, aquele painel de ranking, vou colocar música, tá tudo aqui bonitinho. Eu posso vir aqui no painel de liderança, mudar, ao invés de colocar quiz leaderboard, eu coloco sempre ranking. Vem aqui de novo, ranking. Aqui seria o nosso ranking. Imagina, 50 alunos concorrendo, eles ficam super empolgados tentando entender qual é a sua posição. Vamos finalizar nossa aula? Vamos finalizar juntos aqui? Vou voltar aqui para ver como que ficou. Clico aqui na primeira tela, dou um start na minha apresentação. Vou aqui, ó, full screen, vou deixar a minha tela inicial. Aqui o aluninho aqui, ele já está aqui com a seta verde esperando. E com a seta verde, vamos avançar. Conforme eu fiz na outra sala, eu consigo dar like e o like vai aparecendo. Consigo dar joinha. Consigo mandar mensagem aqui do tipo Oi sumido. Manda uma mensagem para mim lá, oi sumido. Fico feliz com o oi sumido, né? Oi sumido e aparece aqui. Tudo conforme nós falamos na próxima aula. Vamos lá. Vou avançar aqui. Essa parte nós já fizemos. Essa parte nós já fizemos. Essa parte nós já fizemos. Essa parte que nós já fizemos. Já fizemos. Agora vamos para o nosso quiz na prática, né? A partir desse próximo slide seria o nosso quiz. Vamos lá. Nosso quiz. Questão 1 de 2. Lembrando que eu criei duas perguntas, então vou começar a questão 1 de 2. Quando eu estou nessa tela 1 de 2, ele aparece a possibilidade para mim para colocar um nome. Aí o meu aluno, o meu participante pode colocar o nome que ele julgar por bem. Aí o pessoal coloca apelido, meme, brincadeira. Eu acho super relevante, super interessante, inclusive, né? Eu vou colocar aqui, ó, meu nome. Meu nome é Darlan. Até onde eu sei. Vou colocar aqui, ó, Darlan Alves. Esse cara sou eu. Para mim surgiu um jacarezinho aqui como possibilidade. Jogar. Quando eu clico no jogar, já apareceu um jacarezinho aqui preparado. Como só eu estou jogando comigo sozinho, só tem um aluno. Mas imagina 50, 100, 300 pessoas concorrendo essa gamificação. Iniciar quiz. Clico aqui para iniciar e fala, olha, responda a resposta correta o mais rápido possível. Complete a transmissão. O tempo está rolando, 30 segundos. Eu tenho 30 segundos para completar essa expressão. Transmissão de mensagem sem palavras usando gestos. Eu vou escrever aqui, ó, comunicação não verbal. Vou colocar aqui comunicação não verbal.
enviei. Quando todo mundo envia, automaticamente que ele dá a resposta. E olha o que vai aparecer aqui. Resposta correta é comunicação não verbal. Olha, eu acertei, hein? Querendo ou não, acertei a minha pergunta. Aqui, se eu tivesse escrito tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ele também aceitaria. Comunicação não verbal, tá? Eu avanço aqui, ele vai para a liderança. Olha como que aparece. Eu estava zerado e agora eu ganhei uma certa pontuação conforme a minha pontuação que estava zerada aqui. Então, basicamente, a minha pontuação zerada aqui. E avançando, vamos para a segunda pergunta aqui agora. Respondo o mais rápido possível para ganhar mais pontos. A minha tela aqui no celular ele vai acompanhando ao mesmo tempo. E última pergunta. Está rolando, respondo o mais rápido possível para ganhar mais pontos. 3, 2, 1, rolando aqui na tela. O que é comunicação não verbal? Aí eu vou clicar na opção que melhor me representa. Transmissão de mensagem sem palavras. Eu acho que é essa aqui, hein? Cliquei nessa aqui, todo mundo votou, porque somente eu votei sozinho, né? E ele mostra aqui para mim, olha, todo mundo votou e eu escrevi errado isso aqui, olha aí. Ele mostra que a correta era essa aqui e que a única pessoa que votou, ela escreveu errado. Vamos supor que eu estou numa aula. A maioria dos meus alunos escreveram a resposta errada, é uma possibilidade de eu entender, poxa, essa pergunta não ficou muito clara e interagir eles simultaneamente, seja numa palestra, seja dentro de um evento. E aqui, vamos finalizar. Aqui ele vai fazer a minha pontuação. Eu, Darlan Alves, o jacarezinho aqui, ganhei a nossa gamificação. Minha gente, é isso. É uma plataforma super interativa. Eu consigo gamificar a minha apresentação, a minha aula, seja por meio de palavras, seja por meio de enquetes e quizzes. E os nossos alunos, eles ficam super alegres e contentes ao participarem. E no tempo real, eu consigo ali fazer uma certa avaliação se o aluno está aprendendo ou não, trazer ele para o centro, colocar ele no jogo. E vai por mim. Quando envolve a palavra competição, o nosso aluno fica super, super engajado com a nossa apresentação e com a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. A aula número 1 já está lá no card, a aula número 2 também está no card, e a aula 3 sobre gamificação é a aula que eu apresentei com vocês aqui hoje. Muito obrigado, espero vê-los em outro momento. Tchau, tchau e até mais.